Mas vamos lá então. Nós trabalhamos na última aula sobre o Apocalipse, nós já entramos então nos capítulos, né? Mas eu só gostaria de lembrar os irmãos que o Apocalipse é uma grande visão, ou vou chamar de uma macrovisão, que o Senhor Jesus deu ao seu servo, o apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos. E essa grande visão do Senhor mostra as coisas que estavam acontecendo, já tinham acontecido, e também as coisas que iriam acontecer. Então, essa foi a visão do Apocalipse, mostrando a João que, por mais difícil seja a vida, por maior seja a dificuldade que enfrentamos, por maior seja as perseguições que a igreja também sofre, no final, a igreja será vitoriosa, no final, o povo de Deus será abençoado, no final, o nome de Deus será glorificado. Esse é o Apocalipse, é o final feliz de Deus para a história. É um livro que mostra que a história não está a esmo acontecendo. A história, na verdade, ela está sendo controlada. Deus está no controle da história. Ele não perdeu o controle das suas mãos. Ainda que o homem, a mulher, o ser humano seja pecador, ainda que coisas ruins aconteçam devido ao pecado na história, Deus continua no trono, Deus continua soberano, Deus continua sendo Senhor e no final tudo vai dar certo. E enquanto o final não chega, Deus transforma todo o mal que nós vemos ou vivenciamos em bem. A própria palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo confirma isso, quando ele nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou então, como o próprio José do Egito, em Gênesis, nos lembra que Deus transforma o mal em bem. Veja, este é o Deus que nós servimos, um Deus todo-poderoso. Então, nós já vimos isso nas aulas passadas, meus irmãos, que o Apocalipse ele tem uma grande visão. Só que essa grande visão, ela então é dividida em pequenas visões. E aí nós vamos usar um termo chamado de paralelismo progressivo. Nós já comentamos sobre isso. Ou seja, é como se cada vez que a história fosse recontada, ela fosse recontada com mais detalhes. Nós já vimos a analogia, né, a comparação com a criação do ser humano em Gênesis, né, capítulo 1, depois Gênesis capítulo 2, onde primeiro diz que Deus, Gênesis capítulo 3 também, onde diz que Deus cria o ser humano, o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, e depois ele conta novamente a história, o autor de Gênesis, Moisés, dando mais detalhes sobre a criação. Então é um paralelismo, é uma história sendo recontada, só que progressiva, com mais detalhes sobre a história. No caso do Apocalipse, sempre com mais detalhes do fim. O Apocalipse também ele pode ser dividido em duas grandes perseguições. A perseguição que a igreja sofre do mundo, nós sabemos disso, o apóstolo Paulo fala que perseguições, né, haveriam para aqueles que querem viver de maneira piedosa. O próprio Senhor Jesus nunca escondeu isso, que o mundo odeia ele, também vai odiar a sua igreja. Então há essa perseguição histórica, mas há uma grande perseguição, que nós vamos chamar também de grande tribulação, que vai ficar mais claro do capítulo 12 até o capítulo 22. Claro, o capítulo 21 e 22 já é o término da perseguição, já são novas notícias, boas novas, de grande alegria, de felicidade eterna, de paz perene, duradoura, mas há perseguições. No mundo há aflições. E o Apocalipse não deixa isso escondido. Deixa, na verdade, muito claro. E essa macrovisão do Apocalipse, então, meus irmãos, ela é dividida em 7 visões dentro do livro. Vou passar aqui rapidinho, que nós já vimos isso na aula passada. Então, só para lembrar os irmãos, que são 7 visões que mostram exatamente o final. A ideia do Apocalipse, dessa grande revelação que o Senhor Jesus dá à igreja através do apóstolo João, é mostrar as coisas que já tinham acontecido, ou seja, desde quando o Senhor Jesus veio, morre numa cruz, ressuscita, sobe aos céus, essas coisas já tinham acontecido. As coisas que estavam acontecendo, as lutas, dificuldades que a igreja passava, as perseguições do Império Romano e de outras pessoas, e também as coisas que iriam acontecer, que seriam então a grande tribulação e a volta de Jesus. Então o Apocalipse sempre vai tratar da primeira vinda de Jesus, quando ele veio até nós, morreu e estou por nós, até a sua segunda volta. Essas
essa história é contada 7 vezes, mas cada vez que ela é contada, ela dá mais detalhes do fim. Por isso, meus irmãos, que é tão complicado para nós, né, tentarmos ler o Apocalipse como se fosse uma visão só e olharmos de uma maneira cronológica para o Apocalipse. Maneira cronológica para entendermos a volta de Jesus, nós já comentamos, é Mateus 24 e Mateus 25. Fica bem claro ali as etapas da volta de Jesus. O Apocalipse só vai reafirmar isso com mais detalhes em cada visão. Então nós vimos, por exemplo, na aula passada, que a primeira visão fala sobre os 7 candeeiros. Lembrando que o Apocalipse é um livro simbólico, também já tratamos sobre isso, e candeeiro significa igreja. O Apocalipse é um livro-carta, na verdade. Mais que um livro, é uma carta endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor. Está lá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pastor, se é interessado a essas igrejas, por que eu tenho que ler o Apocalipse? Da mesma forma que a carta de Paulo aos Coríntios é endereçada ao Corinto, à igreja em Corinto, mas devemos lê-la. Da mesma forma que a carta de Tiago, ou a carta de Judas, ou as cartas de João, são endereçadas ao povo de Deus da época, mas também falam ao nosso coração, porque é a palavra de Deus, porque é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e porque o número 7 também nos lembra disso. Irmãos, lembram o simbolismo do 7, que 7 significa pleno, perfeito. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve as 7 igrejas, e Paulo escreve as 7 igrejas, nós lemos hoje, e essas cartas de Paulo, a Corinto, a Roma, a Colosso, Tessalônica, fala direto ao nosso coração. Da mesma forma como o apóstolo João escreveu as 7 igrejas. É uma simbologia para escrever a todas as igrejas e todas as épocas até a volta de Jesus. Lembrando que o escritor principal, o inspirador, é o Espírito Santo de Deus. E a palavra, então, fala à igreja do Senhor de todas as épocas, de todas as eras, até a volta do Senhor Jesus. Então, essa carta, nós também chamamos de livro, foi endereçado às 7 igrejas. Nós já vimos isso. Vimos também que, através da primeira visão, nós percebemos que Jesus conhece, controla e fala à sua igreja. É a promessa dele: 1, 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E na primeira visão isso fica claro. Jesus andando no meio dos candeeiros. Jesus conhece a sua igreja. Essa visão também fala sobre a morte, a ressurreição, o início da era cristã e a segunda vinda, que é o término. Lembrando, todas as visões falarão sobre isso repetidamente, com mais detalhes do fim. Aqui também fica claro. Meus irmãos, lembrem que Apocalipse, no versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse tem esse objetivo principal: revelar Jesus. A Bíblia toda fala de Jesus. No Antigo Testamento, o Novo Testamento, tem uma pessoa, um personagem principal, é o Senhor Jesus. Seja no Antigo Testamento prometendo que ele viria, seja no Novo Testamento os evangelhos dizendo que ele veio, seja a partir de Atos e até Apocalipse comentando que ele voltará, mas o tema principal é Jesus. E o Apocalipse, da mesma forma, fala sobre Jesus e revela quem é Jesus. A primeira visão revela que Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem comanda a igreja. Nós aprendemos isso nesta primeira visão, como vimos já na aula passada. E vimos também a questão dos... Eu preferi dividir em parágrafos, meus irmãos. Lembrando que na nossa Bíblia é fácil de ver os parágrafos. A primeira letra sempre começa em negrito. Né? É uma forma das sociedades bíblicas mostrarem as divisões. Não em capítulos apenas, mas também em parágrafos. Então eu dividi em parágrafos, fica mais fácil as explicações, e já comentei sobre isso. Né? No capítulo 1, do versículo 1 a 3, fala da origem do título, revelação, Apocalipse, na verdade, significa revelação, o autor que é João, o assunto e as promessas, né, sobre a revelação de Jesus Cristo. Vimos no capítulo, no versículo 4 a 8, os destinatários, as 7 igrejas, a trindade, a segunda vinda, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Vimos no versículo 9 até o versículo 16, aonde estava o autor, a localização. Vimos que era um domingo, né? Veja só que interessante, foi um domingo que o Senhor Jesus deu essa visão ao apóstolo João, já mostrando por que é tão especial o domingo,
para a igreja cristã desde a época da igreja primitiva, desde a época dos apóstolos, depois do apóstolo Paulo, a igreja começa a separar o domingo. Paulo deixa muito claro que todos os dias são dias do Senhor, mas no domingo era um dia separado para a igreja se reunir, para que ofertas fossem coletadas, para que a ceia fosse celebrada. E é claro, também porque era um dia extremamente especial pela ressurreição do Senhor, pela visão de João sobre o Apocalipse, sobre a revelação de Deus nos finais dos tempos e tudo mais. Isso é confirmado, então, no domingo, né? Domingo vem da palavra latina dominicas, né? Dia do Senhor. Já vimos isso também. Do versículo 17 a 20, nós já vimos que Deus é soberano. Ali fica claro que era a revelação é sobre coisas do passado, coisas do presente e sobre coisas do futuro. Nós não podemos perder de vista isso, porque nas próximas visões do Apocalipse que veremos hoje, isso fica nítido. Coisas que já tinham acontecido, coisas que estavam acontecendo e coisas que iriam acontecer. Então, este é o Apocalipse. Vimos também na última aula sobre as igrejas. No capítulo 2 até o capítulo 3 fala sobre, então, cada igreja, desse Deus que anda no meio das igrejas, que conhece a sua igreja, que tem olhar para a sua igreja e que fala com o anjo da igreja. Pastor, mas eu não entendi bem essa história do anjo. Quer dizer que cada igreja tem um anjo? Sim, cada igreja tem um anjo. Mas a palavra anjo é mensageiro, ângelos. E o mensageiro da igreja é o pastor da igreja. É o líder que Deus colocou sobre a igreja para pregar a igreja, para anunciar a verdade de Deus, a palavra do Senhor, à sua igreja. Então veja, meus irmãos, a importância que a igreja tem aos olhos de Deus. Jesus fala com a igreja. E a igreja, então, é usada para tocar pessoas. Nosso Deus não é um Deus que fala grandes verdades, grandes lições e trabalha o seu povo de maneira individual. Não, Deus escolheu, Ele planejou, Ele estipulou no seu plano eterno divino usar a igreja para abençoar as nossas vidas. Por isso não faz sentido, meus irmãos, uma pessoa ser de Jesus, acreditar em Cristo e não fazer parte da igreja do Senhor. Não faz sentido. Na verdade, o autor de Hebreus chega a dizer assim, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, ou seja, não deixemos de participar da igreja, de ser uma igreja, como é costume de alguns. Antes façamos demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Está falando também sobre a segunda vinda, mas da importância da igreja. Não há como desvincular vida com Jesus de vida na igreja. E isso fica bem claro, então, também nesta visão sobre os 7 candeeiros, dessa primeira visão, capítulo 2 e 3, as cartas, né, para as igrejas. Nós já vimos, então, que 2 igrejas só receberam elogios, que foi Esmirna e Filadélfia, 4 só receberam, ou melhor, uma só recebeu críticas, que foi a Laodiceia, e as demais 4 receberam tanto elogios quanto críticas. Em cada carta para cada igreja, há sempre uma instrução, uma promessa e também algumas curiosidades que nós temos trabalhado. Uma observação antes de nós continuarmos, irmãos, que nós lendo estas cartas para as igrejas, nós percebemos que a igreja é formada por pessoas. E essas pessoas, que são membros da igreja visível, muitas vezes não são membros da igreja invisível. Como assim, pastor? Nem todos os membros de uma igreja local são membros do corpo de Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, a carta à igreja em Éfeso, ou Laodiceia, e por aí vai também, nós vemos pessoas que faziam parte da igreja local, da igreja lá em Éfeso, em Laodiceia, em Pérgamo, Tiatira, Sardes, ok? Mas que ainda não faziam parte do corpo de Cristo, que ainda não aceitaram a Cristo, que viviam de maneira longe da vontade de Deus, ou até mesmo dentro da igreja, mas desviando pessoas da vontade de Deus. Misericórdia. Isso fica claro para nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja, aos nossos olhos, invisível. É uma igreja que só Ele vê. Quando nós entramos num templo, nós vemos várias pessoas que fazem parte de uma igreja local.
mas que, infelizmente, algumas vezes não fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que em várias pregações, os irmãos devem ter notado, não só eu, outros pastores, homens, mulheres de Deus que pregam o evangelho dentro da igreja, às vezes precisam pregar exatamente o evangelho, pregar exatamente que a pessoa aceite a Cristo, porque mesmo no meio da igreja, há pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Isso também fica claro, então, nas cartas às igrejas, nesse livro carta que o Senhor Jesus, então, revela. Também fica bem claro que Jesus conhece a sua igreja. E é interessante que ele usa o contexto de cada igreja para falar com cada igreja. Ele usa particularidades de cada região, de cada situação, para falar o coração daquela igreja. Assim também como hoje nós vamos na nossa igreja, né, no templo, ou através dos cultos online, nós ouvimos o evangelho, mas de acordo com a nossa particularidade, com as características da nossa região, das coisas que acontecem, Deus vai também falando ao nosso coração. Nós já vimos, então, por exemplo, a carta à igreja em Éfeso, a situação do primeiro amor, nós já comentamos isso, uma igreja, meu irmão e minha irmã, que não tem amor não é igreja. Há algo errado. E é isso que é denunciado, então, para a igreja em Éfeso. Se a igreja não se arrependesse, seria removido o candeeiro desta igreja. Lembrando, então, se candeeiro significa igreja, meu irmão e minha irmã, remover o candeeiro, nada mais ou nada menos significa, está no versículo 5, capítulo 2, versículo 5, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Significa tirar a igreja dali. Ali não seria mais igreja. E uma curiosidade triste, na verdade, é que todas essas igrejas, todas elas, sem exceção, tiveram seu candeeiro movido. Hoje, nenhuma delas mais existe. E assim é a história, meu irmão e minha irmã. Quando uma igreja deixa de amar as pessoas, quando uma igreja deixa de amar a Deus sobre todas as coisas, quando uma igreja deixa de pregar o evangelho verdadeiro, quando uma igreja deixa de buscar Jesus, quando uma igreja deixa de temer a Deus, tudo isso, quando uma igreja faz isso, ela deixa de ser igreja. Essa igreja termina. Quantas igrejas talvez você já tenha ouvido falar que eram fortes, grandiosas, bonitas, esplendorosas, mas sumiram na história. E assim é com toda a igreja, seja a igreja presbiteriana ou batista, seja a nossa igreja Hebron. Nós queremos e desejamos isso. A nossa igreja tem mais de 60 anos de organização, mais de 90 anos de existência como congregação da primeira igreja, mas se ela deixar de amar a Deus e ao próximo, deixar de pregar o evangelho, ela deixará um dia de ser igreja. Que isso não aconteça, que Jesus volte e encontre a nossa igreja firme, assim também como as demais igrejas. Vimos também a igreja em Esmirna, que ganhou vários elogios, vimos também a igreja em Pérgamo, que deveria se arrepender do falso compromisso. Isso tudo, meu irmão e minha irmã, está no YouTube à disposição dos irmãos. E paramos então no capítulo 2, versículo 18 até o 29, com a carta à igreja em Tiatira. A igreja em Tiatira era uma igreja, segundo o texto, crescente no principal. Amor, ele tinha uma fé ativa, tinha uma perseverança, mas nela o Senhor Jesus via um problema: idolatria com imoralidade. Ele chega a usar a comparação com Jezabel. Para quem conhece Jezabel, em 1 Reis, capítulo 16, capítulo 19, capítulo 21, também em 2 Reis, capítulo 9, fala desta mulher, rainha, que na verdade era uma falsa profetisa. Ela adorava deuses estranhos, ela cometia imoralidade sexual e ela perseguia então o povo de Deus. E esse texto então fala também, lembrando, né, desta mulher, usando como comparação com essa mulher, que no versículo 20, tenho porém contra ti que toleras Jezabel, se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Né? Então essa igreja tinha esse problema, ela acabava tolerando pessoas com ensinamentos estranhos dentro da igreja. Pessoas que diziam, não, a prostituição
O que é prostituição aqui? É o ato sexual ilícito. É quando o ato sexual era feito, sim, e o ato sexual é de Deus, foi criado por Deus, mas de maneira lícita, de maneira legal, de maneira abençoada. Isso nós chamamos de relação conjugal, dentro do casamento. Mas havia pessoas que diziam, não havia problema nenhum. Para que casar para ter ato sexual? E por que quando eu caso tenho que ter um ato sexual somente com a minha esposa ou com o meu esposo? Então, infelizmente, dentro dessa igreja havia essa devassidão entre algumas pessoas, não todas, misericórdia, mas entre algumas pessoas. E isso não era tolerado pelo Senhor. Também a mesma coisa com relação à idolatria, a falsos deuses, as coisas sacrificadas a ídolos, tudo isso acontecia dentro dessa igreja. Mas o Senhor Jesus nunca deixou dessa igreja. Na verdade, ele falava à igreja: se arrependa, se arrependa. E bênçãos, é claro que virão. A próxima carta capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, é a carta para a igreja em Sardes. Essa igreja tem uma característica, meus irmãos, no versículo de número 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aqui é uma igreja ao contrário, onde a maioria da igreja já estava desviado da vontade de Deus e poucas pessoas ainda estavam fiéis ao Senhor. Veja, onde estiverem 2 ou 3, bastava poucas pessoas para Deus não desistir daquela igreja. Havia ainda esperança para aquela igreja. Na verdade, todas as igrejas, ainda Laodiceia, que só recebeu críticas, ainda havia esperança. Deus não havia ainda abandonado a sua igreja. Da mesma forma aqui. No versículo 1, por exemplo, chega a dizer assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lembrando, 7 significa plenitude, aquele que tem o Espírito do Senhor, aquele Espírito pleno que está em todo lugar, que conhece todas as coisas, que é onisciente, que tem as 7 estrelas, os mensageiros, toda a mensagem. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ou seja, aqui eram os cristãos nominais. Era uma igreja onde as pessoas se diziam cristãs. Confessavam, não, eu sou cristão, eu sou da igreja. Mas era apenas de nome. Não vivia, por isso morto, não vivia o evangelho. Estava morto, como diz o apóstolo Paulo, em seus delitos e pecados. Misericórdia. Pessoas que viviam de aparência, de hipocrisia. Na verdade, essa igreja nem perseguida era, porque as pessoas, na sua grande maioria, nem buscavam ao Senhor. Mas Deus não desistiu daquela igreja. Também, do versículo 7 ao versículo 13, uma nova mensagem agora para a igreja em Filadélfia. Essa era uma igreja obediente, uma igreja perseverante. Em nenhum momento aqui, meus irmãos, estou olhando, tem alguma crítica a essa igreja, apenas palavras de motivação, continue fiel, Deus será sua segurança, Deus concederá bênçãos. Há aqui também algumas curiosidades, como por exemplo, no versículo 7, essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, o que é a chave de Davi, pastor? É uma simbologia para a autoridade de Jesus, para abrir e fechar, para salvar ou condenar. Esse é o nosso Deus. É Ele quem abre as portas. É Ele também que fecha as portas. É Ele, meu irmão e minha irmã, que faz toda a diferença. E é claro que Ele também usa a igreja para que portas sejam abertas e portas sejam fechadas. Uma outra palavra, talvez diferente, aqui no versículo número 12, quando diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Como coluna, pastor? Coluna que significa segurança. A cidade de Filadélfia sofria muito com terremotos e tremores de terra. Então as pessoas eram muito inseguras com relação a isso. E o Senhor Jesus usa então aqui uma comparação. Essa igreja será coluna, as pessoas serão estáveis, estarão seguras, né, se continuarem conservando, é claro, a fé no Senhor. E também uma outra curiosidade aqui, que essa eu não vou saber responder, mas o texto fala sobre isso. No versículo 12, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome.
Filadélfia, na verdade, era uma cidade que teve vários nomes. Ela foi chamada também de Neo Cesareia, em homenagem a César, depois de Flávia, também em homenagem aos imperadores, e também de Filadélfia. O Senhor Jesus usa essa característica de mudança de nome para dizer que nós também receberemos um novo nome, o nome do nosso Deus. Assim como nós temos o nome de cristão, e esse nome identifica a característica que nós temos na nossa vida, de sermos pessoas que servem a Cristo, que creem no Senhor, nós teremos também novos nomes. Como funcionará isso? Qual é o novo nome de Jerusalém? Qual é o novo nome de Jesus? Meus irmãos, não tenho ideia sobre isso, infelizmente, não sei responder. Mas é uma promessa que está aqui no Apocalipse. A próxima carta é a carta para a igreja em Laodiceia, uma igreja opulenta, uma igreja rica, uma igreja aparentemente próspera, mas que aos olhos de Deus é uma igreja que só recebe críticas. Não há nenhum elogio à igreja em Laodiceia. Na verdade, aqui o Senhor Jesus diz que ela deve se arrepender e deixar Cristo entrar. O versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. É estranho, meus irmãos, mas nessa igreja, Jesus está na porta da igreja. Ele não está dentro da igreja. A igreja, basicamente, não precisava de Jesus para continuar. Ela tinha suas programações, ela tinha seus eventos, ela tinha seu próprio clube social, mas o Senhor Jesus não era o centro da igreja. Misericórdia, meus irmãos. A própria palavra Laodiceia, na verdade, vem de Laos, e Laos significa povo. É como se o povo estivesse no comando e não Jesus estivesse no comando. O versículo de número. Deixa eu só achar aqui, meus irmãos. Versículo número 15, 16 diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pastor, como funciona isso? Por que Jesus usou isso? Nós temos que então ser pessoas bem geladas ou então bem quentes. Isso significa ser pessoas quentes e fervorosas, mais aparentemente pentecostais, e geladas são pessoas mais tradicionais e frias? Não, meu irmão, minha irmã. Na verdade, aqui o Senhor Jesus usa as características da época, novamente falando, da cidade. A cidade, por exemplo, de Laodiceia, ela era suprida por água, em tubos que vinham de Herápolis, que era conhecido por suas fontes térmicas medicinais, ou seja, pela sua água bem quente e curadora, e também por tubos que vinham de Colosso, onde vinha uma fonte de água fria da montanha. A ideia qual era aqui? Era usar a igreja como uma fonte medicinal, ou seja, quente, que esquentaria o coração das pessoas, ou como uma fonte de água refrescante, que acalmaria, que refrescaria a vida das pessoas. A igreja deve fazer diferença. Ela deve ser fria ou quente, ela deve trazer frescor ou então cura. Isso é ser igreja. Agora, uma igreja que nem traz esse frescor, mas nem traz também esse calor, é uma igreja morna, é uma igreja que não faz diferença. E o texto diz então que o Senhor está a ponto de vomitá-la da boca. Ou seja, era uma igreja que era de Cristo, era uma igreja que estava dentro de Cristo, porque Cristo estava a ponto de vomitá-la da boca, mas que Cristo não estava dentro dela. Esse era o problema. E por Cristo não estar dentro dela, ela não fazia diferença. Ela não era nem quente, nem fria. Ela nem refrescava e nem curava. Ela estava deixando de ser igreja. Por isso, meus irmãos, o último versículo do capítulo 3 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o mesmo texto do capítulo 2, versículo 7, 11, 17 e 29, e é o mesmo texto, é claro, do capítulo 3, do versículo 6, 13, e é claro também do 22. 7 avisos. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe, a nossa igreja precisa ouvir o Espírito Santo de Deus. Pastor, e como é que a nossa igreja ouve o Espírito Santo? Através da palavra revelada de Deus, através da Bíblia. Porque se não acontecer, meus irmãos, Deus move o candeeiro. Deus termina com aquela igreja. Deus move para outro lugar e começa uma outra igreja. Que isso não aconteça com a nossa igreja, que a nossa igreja seja fiel.
Infelizmente, isso aconteceu com essas igrejas aqui do Apocalipse. Essa, então, meus irmãos, foi a primeira visão. Agora vamos começar a segunda visão. Lembrando, então, nem sempre as visões são continuações de uma visão anterior. Geralmente a visão ela retoma a mesma ideia. A vinda de Jesus, até a volta de Jesus e tudo o que acontece nesse interim, com mais detalhes sobre o final da história, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda visão, então, trata sobre os 7 selos, capítulo 4, versículo 1 até 8, versículo 1. Nesta visão, meus irmãos, eu estou passando aqui, nessa visão é mostrado de maneira clara, primeiro, que Jesus é soberano, que ele controla a história e que ele realiza, então, o plano de Deus, o plano divino. Apresenta 7 selos. Pastor, o que são selos? Selos são sinais para o fim. A cada selo quebrado, mais perto estamos do fim. O que é o fim? O fim é a volta de Jesus. Não podemos esquecer disso. Às vezes nós olhamos a palavra fim e ficamos com medo. Nossa, o fim, que terrível. Não. O fim para nós é o novo começo. O fim para nós é a vinda de Jesus. O fim para nós é novo céu e terra. O fim para nós é alegria eterna, é felicidade eterna, é bênção eterna. Então, para que nós possamos chegar a esse fim, esses 7 selos devem ser quebrados. Esses 7 sinais devem acontecer. A segunda visão também mostra o cuidado de Deus pelo seu povo. Às vezes nós vemos os selos sendo quebrados e as calamidades acontecendo e esquecemos de ver que Deus continua cuidando do seu povo, mesmo em meio à calamidade. Novamente, como comentei com os irmãos, vai mostrar a morte e a ressurreição, que é o início, e a segunda vinda, que é o término. Então toda a visão sempre vai nos lembrar disso. Da primeira vinda do Senhor Jesus, que vem para morrer por nós e ressuscitar por nós, até a sua segunda vinda, onde ele vem para reinar sobre nós e nos dar, então, essa eternidade extraordinária. Aqui, Jesus é revelado não apenas como o Senhor da igreja, como foi na primeira visão. Aqui nós vemos que ele é o Senhor também da história. Então vamos lá, irmãos. O capítulo 4, então, deixa eu passar aqui rapidinho. O capítulo 4, então, fala sobre o trono de Deus. Parágrafo, são 2 parágrafos, basicamente. Versículo 1 a 8 é o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo, versículo 9 até o versículo 11. Eu fiz uma divisão ali, porque no versículo 1 e no versículo 2 é uma introdução ao trono de Deus. Aqui a visão passa da terra para o céu. João, então, capítulo 4, versículo 1 diz assim: olhei, depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Aqui então começa essa nova visão, deixando bem claro, em primeiro lugar, que o céu estava aberto para João, e que no céu, e aqui nós vamos aprender muito sobre isso, no céu havia pessoas vivas, não pessoas mortas. Havia pessoas ativas e não pessoas dormindo. Mas, acima de tudo, havia no centro um trono, e no trono alguém sentado. E nós veremos, então, em toda essa visão, que quem está sentado no trono é o nosso Deus, que ele continua controlando a história. Mesmo que haja perseguições, dificuldades, os selos vão falar muito sobre isso, sobre essas lutas, né, no mundo, mesmo que haja também trombetas que serão soadas, juízos parciais, 7 taças, que é o juízo final, tudo isso nós veremos a partir de agora. Mas o mais importante, Deus está no trono. E aqui também surge a palavra porta. É a terceira vez, na verdade, que em Apocalipse mostra a palavra porta. A primeira vez é em Apocalipse 3:8, quando diz assim, meus irmãos: conheço tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Veja que bênção. A primeira porta que aparece em Apocalipse é a porta da oportunidade. O nosso Deus é um Deus que abre portas de oportunidade para a sua igreja, para pregar o evangelho, para ser bênção na vida das pessoas e para ser abençoado também. A segunda porta que aparece em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E a segunda porta é a porta da intimidade. Deus não tem apenas oportunidade para a nossa vida. Deus também quer intimidade conosco. Andar com Jesus, seguir a Cristo. Esse é o tema da igreja nesse ano, porque esta é a vontade de Deus. Nós temos intimidade com o Senhor. Mas aqui aparece uma terceira porta. No capítulo 4, versículo 1. Uma porta aberta no céu. Essa aqui é a porta da eternidade. Quando Deus, então, abre os céus para as pessoas aqui na terra. Então, glória a Deus por isso. Do versículo 3 ao versículo de número 8, e por que não? Já até o versículo 11 fala desta soberania de Deus. Deus sobre o trono, a glória de Deus manifesta através de pedras preciosas. Lembrem, meus irmãos, que o Apocalipse é um livro simbólico. Simbólico por quê? Porque o uso de símbolos nos dá a ideia do que Deus queria passar ao seu povo, para que seu povo entendesse e o Império Romano, por exemplo, da época, não compreendesse, como o Senhor Jesus falava por parábolas da mesma forma, também porque a ideia do símbolo não perece com o tempo. A ideia de uma pedra preciosa naquela época é a mesma ideia de pedra preciosa hoje, e também porque o símbolo traz aquela emoção. A pessoa, quando vê aquele símbolo, aquilo traz um sentimento no seu coração. Da mesma forma, a glória de Deus através de pedras preciosas. Nós ficamos estupefatos, quem sabe, entusiasmados diante de pedras preciosas. É assim que João se sentiu diante do trono de Deus, vendo a glória de Deus. O jaspe aqui significa puro, cristalino, santidade. O sardônio vermelho significa a justiça de Deus. O trono de Deus possuía arco-íris em volta. Isso significa o quê? A graça. A mesma coisa quando foi com Noé. O espírito com 7 tochas significa um combate. O mar de vidro significa um lugar de retidão, de transparência. Várias simbologias para nos mostrar esse Deus santo, puro, poderoso, justo e gracioso através desses símbolos. Também aqui aparecem os anciãos. A palavra ancião aqui no grego, meu irmão e minha irmã, é presbíteros. É a mesma ideia, ancião. O texto diz sobre 24, então, presbíteros, 24 anciãos. Pastor, significa que são 24 literalmente? Não, meus irmãos. Novamente a simbologia. Significa 12 mais 12. Ou seja, toda a liderança do Antigo Testamento. O 12 significa totalidade. Toda vez que aparece o número 12 no Apocalipse, significa o número total. Então, a totalidade dos líderes do Antigo Testamento, com a totalidade dos líderes do Novo Testamento, estão diante do Senhor. Receberam galardões, receberam coroas, mas estão entregando a Deus essas coroas, louvando e adorando esse Deus. Então, seria toda a liderança da igreja. Lembre, meus irmãos, que a igreja, o povo de Deus, era representado por Israel no Antigo Testamento. Era Israel que deveria propagar a mensagem do Senhor. E no Novo Testamento, ele é representado pela igreja do Senhor, que deve propagar a mensagem de Jesus a toda a terra, para que sejam benditas todas as famílias da terra, para que todo o povo de Deus seja, então, alcançado. As vestiduras brancas, as vestes brancas, significa aqui justificação, pessoas que estão justificadas, que foram limpas, né, pelo sangue do Cordeiro. As coroas de ouro significam, né, autoridade recebida da parte de Deus. Tudo isso aqui em Apocalipse. Claro que aqui vai surgir seres viventes estranhos. No versículo 6 diz assim: e à volta do trono, 4 seres viventes. E esses seres viventes, segundo Apocalipse capítulo 4, eles são representados, são semelhantes ao leão, semelhantes ao novilho, semelhantes ao homem e semelhantes à águia que está voando. Ou seja, esses 4 seres viventes representam, meu irmão, minha irmã, toda a criação adorando a Deus. Alguns dizem que são relacionados também ao Evangelho. Porque, por exemplo, em Mateus, Jesus é visto como leão, como rei. Em Marcos, Jesus é visto como novilho, como boi, como aquele que serve. Em Lucas, Jesus é visto como homem perfeito, como o filho do homem, como homem. E em João,
Jesus é visto como uma águia, aquele que veio, aquele que volta para o céu, aquele que tem a visão celestial. Então também é uma comparação. Também aqui é comparado com o livro do profeta Ezequiel, que cita também os 4 seres viventes, dizendo que são querubins, ou seja, anjos de uma classe diferenciada. Os anjos também têm uma certa hierarquia, meus irmãos no céu. Há anjos mais fortes, poderosos, ou seja, que têm mais autoridade, e há anjos, então, com menos autoridade, mas todos eles servem ao Senhor. E os querubins, então, são anjos de uma ordem superior, que são demonstrados em Ezequiel como leão, novilho, homem e águia. Mas a questão aqui é que toda a criação, seja anjos, sejam pessoas, estão louvando o Senhor. Essa é a simbologia. Que no trono, aquele que está sentado no trono, recebe a adoração de toda a sua criação. O capítulo 4, capítulo 5 também, já falamos na aula passada, é visto também como uma grande cantata, onde é um quarteto louvando a Deus, depois grupos anciãos louvando a Deus, depois solistas louvando ao Senhor, e termina uma grande apoteose, com um coro universal adorando também a Deus. Então, essa é a visão de João. Ele vê o trono de Deus. No capítulo 5, ele vê, então, além do trono, um livro. Ou seja, há um plano, meus irmãos. Há um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Capítulo 5, versículo de número 1. Isso já tinha sido profetizado em Daniel, capítulo 12, versículo 4, versículo 9, desse livro, então, fechado e totalmente selado. O que significa isso? O plano de Deus para a história. Deus tem um plano para a história. Deus, na verdade, controla toda a história. E esse plano maravilhoso, um plano de paz, um plano de amor, um plano que será concretizado com a segunda vinda de Jesus, ele só pode acontecer depois dele ser aberto. Ou seja, os selos que estavam em volta desse livro, que estava totalmente fechado, deveriam ser quebrados. A ideia do selo, meus irmãos, no Império Romano da época, lembrando que João usa a simbologia da época para que a igreja entendesse. As cartas eram seladas, geralmente com uma cera que ficava endurecida. Alguns usavam até uma marca de sangue para deixar claro. Alguns usavam um sinete, tipo de um carimbo, naquela cera derretida que depois ficava dura, para que quando a carta chegasse, ela estivesse intacta, porque o selo não tinha sido quebrado. Após o selo ser quebrado da carta, aí sim a pessoa abriria a carta e entenderia a mensagem a qual recebeu. Da mesma forma aqui o Apocalipse, meus irmãos, essa visão, um livro totalmente selado, a vontade de Deus deveria ser feita, mas ela estava fechada. E agora sim, vem a grande questão. Pastor, mas como a vontade de Deus pode ser feita? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, se a vontade de Deus vai trazer um final feliz para a história da humanidade, do ser humano, no sentido de povo de Deus, meu irmão e minha irmã, se isso vai acontecer, como isso pode ser feito? E Apocalipse trabalha isso. E João vê que não havia ninguém digno de abrir o selo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não havia santos ou anjos ou pessoas justas o suficiente. Ninguém. E João então chora. Porque João entendeu que a vontade de Cristo é perfeita, que a vontade dele trará paz às pessoas, bem à sua igreja. E de repente aparece o Senhor Jesus. Aquele que tinha sido morto, lembra? Crucificação, mas ressuscitou, a sua ressurreição, e só ele era digno, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Está no capítulo de número 5, versículo 5. E ele tinha agora 7 chifres, lembrando, 7, perfeição, chifre, poder. Ele tinha todo o poder, como 7 olhos. Novamente, 7, perfeição, olhos, visão. Ele era não apenas todo-poderoso, como ele era também onisciente, onipotente e onisciente. Os 7 espíritos de Deus da terra. E ele vai, então, e pega o livro das mãos do Senhor, Deus que está sentado no trono, e através dele, esse livro será aberto. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque em Jesus há solução, em Jesus há segurança, em Jesus há sentido. Alguns domingos atrás,
Eu preguei sobre esse texto domingo à noite, falando sobre isso em Jesus. Se os irmãos quiserem saber um pouquinho mais, para não me delongar nesta manhã, essa pregação que diz que em Jesus há solução, segurança, sentido, salvação, serviço, significado, está disponível também no nosso canal do YouTube. Mas foi o Senhor Jesus que, com seu sangue, comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Está lá no capítulo também 5, versículo 9. Toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse reinarão, é claro, está falando então sobre a sua volta, sobre depois que todos esses selos forem quebrados, todos esses selos forem abertos, e a vontade de Deus então finalmente for manifesta sobre. Na próxima aula nós vamos retomar esse finalzinho, para não ficar nenhuma dúvida, tá, meus irmãos? Não se preocupem. De repente, para você caiu um pouco antes, não sei. Não há nenhum problema. Nós vamos retomar. E se Deus quiser, na próxima aula, nós vamos quase até o final do Apocalipse. Teremos mais 2 aulas ainda. Eu já conversei com o Benjamin, nós teremos também uma prova, uma avaliação, mas não fique com medo. Tenho certeza que você que está participando das aulas irá muito bem, terá uma boa nota, então não se preocupe com relação a isso. Mas teremos ainda mais 2 aulas sobre Apocalipse. Se você tiver alguma dúvida, fique bem à vontade para tirá-la agora, daqui a pouquinho, depois da oração, no final dessa aula, ou então para mandar via mensagem, WhatsApp ou e-mail para mim. Ok? Vamos orar então, meus irmãos? Senhor, obrigado por esta aula. De maneira muito especial, obrigado por essa vida que está participando da aula, seja através do Google Meet agora, seja através do YouTube. Que o Senhor fale o coração e dê a certeza que o Senhor está no controle. O Senhor comanda a história e que há um plano perfeito, extraordinário, Pai querido, já escrito para a tua igreja e também para essa vida nas tuas mãos. Um plano de paz e não de mal. Louvado seja teu nome. Peço que o Senhor abençoe, então, Pai amado, com alegria, com perseverança, porque nesse mundo, Pai querido, o Senhor sabe que nós passamos por aflições, por perseguições, por lutas, dificuldades, mas nós cremos que o Senhor está conosco, transformando todo o mal em bem. Muito obrigado. Então, abençoa a vida dessa pessoa tão querida, Pai, teu filho e tua filha, e nos dá, Pai amado, um dia na tua presença, e que possamos, Pai querido, em nome de Jesus, continuarmos firmes até a volta do Senhor Jesus ou até o nosso encontro contigo nos céus. Nós te agradecemos, ó Pai amado, por esta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém.